Olá, queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e animados para a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos, nós estamos dando início à aula 56 do Movimento Aprender Mais. Eu sou a professora Jandira. E em nossa aula de hoje, nós vamos utilizar o nosso livro EMAI para realizar as atividades que estão nas páginas 94 e 95. Então, vamos lá, seu livro EMAI já está aí pertinho? Sim? Então, vocês precisam encontrar a página 94, que é por onde nós daremos início. Vocês sabem que no livro EMAI nós realizamos atividades de matemática. Então, nós vamos começar hoje a sequência 33, na sala de aula. Na turma da professora Marcela, as crianças estão resolvendo problemas. Resolva você também, do jeito que souber. Por que será que está escrito do jeito que souber? Bem, nós já vimos aqui em algumas aulas que não há uma única forma de resolver uma situação problema. Alguns amigos preferem resolver por cálculo mental, outros precisam ilustrar, resolver através de desenhos, outros fazem conta, dá ainda para utilizar o quadro numérico em algumas situações. Então, uma mesma situação, problema, pode ser resolvida através de diferentes estratégias. E por que é importante você conhecer várias estratégias diferentes? Porque conhecendo várias, você vai se identificar qual é aquela estratégia que para você é a mais tranquila de ser utilizada, é aquela que você se sente mais seguro. Então vamos lá, letra A. No começo do ano, havia 35 alunos em uma classe. Durante o ano, 6 alunos saíram e 4 novos entraram. Quantos são os alunos do final do ano? Vocês perceberam as informações que nós temos aqui? No início do ano eram 35, 6 saíram, talvez mudaram de cidade, mudaram de escola, e outros 4 novos alunos entraram. Nós precisamos descobrir quantos são os alunos no final do ano. Bem, nós faremos o seguinte: eu vou mostrar aqui ao lado a estratégia utilizando desenhos, mas também vou mostrar utilizando contas, combinado? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é representar aqui a quantidade de alunos que havia no início do ano, 35 alunos. Eu vou colocar aqui bolinhas representando esses alunos e vou colocar de 10 em 10 para facilitar. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, nós temos aqui 35 bolinhas representando 35 alunos. O que aconteceu em seguida? 6 alunos saíram. O que é que nós temos que fazer com os alunos que saíram? Nós temos que tirar esses alunos que saíram desta sala de aula. Então, vamos lá, vamos tirar 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Através dessa ilustração, que conta nós acabamos de fazer? Uma subtração. O total de alunos do início do ano, 35, menos os 6 alunos que saíram. Então, vamos representar isso através de uma subtração. 35 menos 6 é igual a... O que nós fazemos para descobrir? Vamos contar quantas bolinhas restaram. Nós já sabemos que há 10 bolinhas em cada uma dessas 3 primeiras linhas. Então, vai facilitar a nossa contagem. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Já resolvemos a situação problema? Já descobrimos quantos são os alunos do final do ano? Sim ou não? Não, porque nós ainda temos uma outra informação. Saíram 6 alunos, nós tiramos, mas entraram 4 novos alunos. Eu vou representar esses 4 novos alunos com uma cor diferente.
1, 2, 3, 4. Temos aqui os 4 alunos que entraram. Então, nós vamos fazer aqui uma outra conta. 29 alunos que restaram após a saída dos 6, mais 4 novos alunos que chegaram. Nós precisamos acrescentar esses 4 alunos que entraram. Então, vamos lá. 29 mais 4. Bolinhas amarelas, nós já sabemos que nós temos 29. Então, vamos deixar o 29 na cabecinha e continuar contando, juntando esses 4 novos alunos. Vamos fazer isso juntos? Então, vamos lá. 29, 30, 31, 32, 33. Agora sim, nós descobrimos quantos são os alunos do final do ano. São 33 alunos no final do ano. De repente, quando você leu essa situação, problema, você já fez aí um cálculo mental. Saíram 6, mas entraram 4. Então, 6 menos 4, 2. Então, eu tenho que pegar o 35 e tirar 2. 35 menos 2, 33. Se você fez isso, você utilizou a estratégia do cálculo mental. E eu mostrei aqui que vocês poderiam utilizar ainda outras 2 estratégias. Realizar as contas ou utilizar ilustrações. E aí, para você, qual é a melhor estratégia? Qual você preferiu usar? Fazer contas? Fazer ilustração ou cálculo mental? Então, vamos lá, vamos para a letra B. No quarto ano A, havia 40 alunos. E no quarto ano B, havia 36 alunos. Quantos alunos o quarto ano A tem a mais que o quarto ano B? Bem, quando nós lemos que no quarto A tem 40 e no quarto B tem 36, já é possível saber que o quarto ano A tem mais alunos. Mas eles têm quantos a mais? Bem, eu vou falar aqui 2 formas de nós resolvermos. Como você faria? Conte para mim e para alguém que está em casa com você. Eu vou mostrar 2 estratégias. A primeira é, nós podemos pegar a quantidade que tem no quarto ano B, 36, deixar na cabecinha e contar até 40, que é a quantidade do quarto ano A. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. 36, 37, 38, 39, 40. Então, o quarto ano A tem 4 alunos a mais que o quarto ano B. Mas quando nós queremos saber a diferença, nós também podemos fazer uma conta. Que conta é essa? Se você está me dizendo subtração, parabéns. Nós vamos pegar aqui a quantidade do quarto ano A, que é a quantidade maior, 40, tirar a quantidade do quarto ano B e assim descobrir qual é a diferença de alunos entre uma sala e outra. Então, vamos lá. 40 menos 36, começando pela unidade. 0, dá para tirar 6? Não dá. O que é que nós vamos fazer? Vamos pedir emprestado para o 4. Coloque aí na sua mãozinha, 4. Ele vai emprestar 1. Vai ficar 13. Então, vamos lá, vamos riscar o 4 e colocar aqui 3. E o 1 que ele emprestou? Vai para o 0. Agora, nós temos aqui o número 10. Então, nós podemos fazer 6 para chegar no 10, ou 10 tira 6. Vamos lá, 10, vamos abaixar 6 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restou 4. 3 menos 3. 3 tira 3, 0. Então, o que é que nós temos aqui? 4. O mesmo resultado que nós obtivemos quando fizemos 36 para chegar no 40. Vamos registrar a operação que nós fizemos aqui. 40 menos 36 é igual a 4. Então, quantos alunos o quarto ano A tem a mais que o quarto ano B? O quarto ano A tem 4 alunos a mais que o quarto ano B. Se você precisa de um tempo para terminar a sua situação problema da letra B, lembre-se de pausar a nossa videoaula e retornar quando você terminar, tudo bem? Agora, se você já fez isso, nós vamos para o probleminha C. Seu Pedro quer colocar 15 pães em 3 saquinhos, de modo que fique a mesma quantidade de pães em cada um. Como
Como deve fazer? Então, o seu Pedro tem 15 pães e ele quer dividir esses pães em 3 saquinhos. E o que é que nós podemos fazer para garantir que em cada saquinho vai ter a mesma quantidade de pães? Bem, o seu Pedro pode colocar um pão de cada vez em cada saquinho e ir contando até que tenha terminado os 15 pães. Eu vou mostrar isso para vocês através de uma ilustração. Aqui eu vou utilizar a ilustração de sacos de pães e pães, mas aí na sua casa, você pode desenhar, por exemplo, um quadrado, um retângulo para representar os sacos de pães e bolinhas para representar os pães, tudo bem? Então, vamos lá. Quantos saquinhos o seu Pedro tem? 3 saquinhos. 1, 2, 3. Quantos pães ele vai dividir entre esses 3 sacos? 15 pães. Então, nós vamos colocar um de cada vez, contando até chegar no 15, para garantir que cada saquinho fique com a mesma quantidade. Vamos lá, eu quero que vocês contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terminamos de dividir os pães. Agora, nós vamos ver quantos pães ficaram em cada saquinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós conseguimos deixar a mesma quantidade de pães em cada um dos saquinhos. Vocês sabem o que nós acabamos de fazer aqui? Nós fizemos uma divisão, dividimos 15 pães em 3 sacos. Então, vamos lá, vamos registrar aqui. Este é o símbolo da divisão. Nós vamos ler essa conta desta forma. 15 dividido por 3 é igual a 5. 15 pães dividido em 3 sacos é igual a 5 pães em cada saco. Vamos explicar, então, como ele deve fazer, como o seu Pedro deve fazer para dividir esses pães, para que fique a mesma quantidade? A mesma coisa que nós fizemos. Ele deve ir colocando um pão em cada saquinho. Da mesma forma que nós fizemos um pãozinho em cada saquinho, até que tenha terminado os 15 pães. Então, não se esqueçam, este é o símbolo da divisão. Todas as vezes que vocês encontrarem este símbolo, significa dividir. Letra D. Ele repartiu igualmente 12 bolos de fubá em 2 cestas. Quantos bolos colocou em cada cesta? Então, nós temos aqui mais uma situação de dividir. Vocês perceberam? Ele repartiu igualmente. Repartir igualmente significa colocar a mesma quantidade de bolos em cada uma das cestas. Eu vou fazer essa ilustração aqui ao lado agora. Então, vamos lá. São quantas cestas para colocar os bolos? 2 cestas. Eu vou fazer aqui 2 figuras retangulares para representar as minhas cestas. Quantos bolos ele vai distribuir nessas cestas? 12 bolos. Dessa vez, eu não vou usar imagem, para vocês verem que é possível fazer a ilustração aí na sua casa. Vou usar bolinhas para representar os bolos. Então, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui com os pães. Nós vamos colocar uma bolinha em cada cesta, um bolo em cada cesta, até que tenha terminado os 12 bolos. Vocês contam comigo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminamos de repartir os 12 bolos entre as 2 cestas. Agora, nós precisamos contar para ver quantos bolos ficaram em cada cesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira cesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
na segunda cesta. Então, nós conseguimos. E o que é que nós fizemos aqui? Uma outra divisão. 12 bolos divididos em 2 cestas é igual a 6 bolos em cada cesta. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, quantos bolos colocou em cada cesta? Ele colocou 6 bolos em cada cesta. E aí, terminaram? Fizeram a ilustração? Todas as vezes que vocês tiverem aí uma situação de divisão, fazer a ilustração torna a atividade mais clara, de fácil entendimento. Então, vocês não precisam fazer os desenhos, como eu falei para vocês aqui no probleminha C. Vocês não precisam desenhar sacos de pães, não precisam desenhar pães. Vocês podem desenhar algo que seja fácil e que vai representar a quantidade, as informações que nós temos nos problemas. Tudo bem? Então, vamos para a próxima página. Atividade 33.2. Número 1. Com o uso de réguas e fitas métricas, façam as medições solicitadas no quadro abaixo. Então, vamos lá. Você tem uma régua aí na sua casa? Sim? Então, você pode pegá-la que nós vamos utilizar. E se você tiver uma fita métrica, também. Agora, se você não tiver uma fita métrica, mas tiver, por exemplo, uma trena, também é possível utilizá-la, tudo bem? Então, vamos lá. Objetos a serem medidos. Comprimento do livro, comprimento da carteira, comprimento da lousa, comprimento de um dos lados da sala de sua casa. Aqui estava escrito sala de aula, mas como você não está realizando essa atividade na sala de aula, eu vou sugerir que você faça a medição do comprimento de um dos lados da sala de sua casa. Tudo bem? Então, vamos lá. Comprimento do livro. Pegue aí o seu livro. Já encontrou a sua régua? Então, agora você vai medir e descobrir qual é o comprimento do seu livro. Já fez isso? Bem, eu medi o meu aqui também. E encontrei que o meu livro tem 26 centímetros de comprimento. Aqui eu escrevi centímetros, mas poderíamos também ter utilizado a forma abreviada, que seria a letra C e a letra M. Tudo bem? Quem aí de casa se lembra quantos centímetros nós precisamos para formar 1 metro? Nós já conversamos sobre isso, vocês se lembram? 1 metro é igual a 100 centímetros, muito bem. Comprimento da carteira. Como vocês não estão na sala de aula, eu vou mostrar aqui o comprimento de uma carteira que eu medi. Ela tem 59 centímetros de comprimento. Comprimento da lousa. Vocês acham que eu vou dar aqui o comprimento da lousa em centímetros ou em metros? Será que eu consegui medir a lousa com régua ou eu utilizei uma fita métrica? A lousa é bem grande, então na hora de medir a lousa, o ideal é utilizar a fita métrica ou a trena. Seria possível medir com a régua? Até seria possível, mas seria bem mais difícil, porque a lousa é grande e a régua é um instrumento de medida pequeno. Então, vamos lá, a lousa tem 4,60 metros, ou 4 metros e 60 centímetros. Ou, se você quisesse saber em centímetro, eu disse agora há pouco para vocês que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 4 metros tem 400 centímetros, mais 60 seriam 460 centímetros. E agora você tem um desafio. Você pode pedir ajuda para alguém aí de sua casa, pegando uma fita métrica ou uma trena, para medir o comprimento de um dos lados da sala aí de sua casa. Você pode pausar a nossa videoaula e fazer essa atividade agora, ou você pode deixá-la para o final, tudo bem? Atividade 2. Agora, com a fita métrica em duplas, você medirá a altura do seu colega e depois ele fará o mesmo. E os dois registrarão no quadro suas medidas. Bem, você vai convidar alguém de sua casa, de sua família, para participar dessa atividade com você. Seu nome de seu colega, no caso de seu familiar.
Então, você vai colocar o seu nome aqui na primeira linha e o nome da pessoa de sua família que vai participar com você na segunda linha. Peguem aí a fita métrica e você vai descobrir qual é a medida, qual é a altura da pessoa da sua família. Registra aqui. Depois, a pessoa de sua família vai fazer o mesmo com você. E vocês vão registrar a sua altura aqui. Tudo bem? Número 3. Usando uma balança, vocês vão fazer o mesmo que no item 2. Só que agora vão descobrir o seu peso. Bem, você vai colocar novamente o seu nome e o nome da pessoa de sua família. Nem todo mundo tem uma balança dentro de casa, não é mesmo? Então, para fazer essa atividade, se você souber o seu peso e a pessoa de sua família souber o peso dela, vocês vão apenas registrar o nome de vocês aqui e colocar o peso de cada um de vocês. Combinado? Vamos continuar. Agora é hora de nós conversarmos. Atividade 4. Agora pensem e respondam oralmente. Letra A. Quais instrumentos de medidas usamos? Quais instrumentos de medidas foram sugeridos nas atividades anteriores? A régua, a fita métrica, e eu falei para vocês que se vocês não tivessem fita métrica, mas tivesse a trena, também seria possível. E a balança. Então, eram os instrumentos que nós íamos precisar para fazer as atividades anteriores. Letra B, o que nós medimos com a fita métrica? O que era pedido na atividade para medir com a fita métrica, ou eu falei para vocês com a trena? A altura de vocês. A altura de vocês e a altura de alguém de sua família. Letra C, e com a balança? O que foi medido com a balança? O peso de vocês. E nós já vimos aqui que nós costumamos falar peso, mas, na verdade, a balança é uma medida para saber a sua massa. Letra D. O que aprendemos com essa atividade? Bem, nós aprendemos que há diferentes instrumentos de medida, e cada um deles é mais apropriado ou mais inapropriado para cada uma das situações. Por exemplo, vamos retomar na medida da lousa. A régua é apropriada ou inapropriada para medir a lousa? Ela é inapropriada, é melhor medir a lousa usando a fita métrica, usando a trena ou ainda o metro, não é mesmo? Então, existem diferentes instrumentos de medidas e nós precisamos saber qual deles é mais apropriado em cada uma das situações. Tudo bem? Bom, então a nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu quero desejar para vocês um excelente dia, um bom descanso e também quero lembrá-los que amanhã tem muito mais aqui. Estarei esperando por vocês com muito carinho. Até lá, queridos. Tchau, tchau.